Olá pessoal, tudo bem com você? Vamos dar início aos domínios morfoclimáticos brasileiros, falar da Amazônia e da Caatinga. Domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos é basicamente a junção de diversos aspectos físicos que vão dar caracterização a uma paisagem. Quando eu falo da Amazônia em si, eu estou falando não simplesmente da floresta, mas eu estou falando também do rio, do clima, de todo o relevo presente nessas partes. Portanto, um grande geógrafo brasileiro, o professor Aziz Nassib Absaber, ele acabou criando essa classificação da paisagem brasileira que passamos a chamar de domínios morfoclimáticos. Então, domínio morfoclimático vai ter sempre essa visualizada geográfica sob as características naturais, diferente dos biomas, porque quando a gente fala de bioma, eu estou colocando junto aí os seres vivos, os animais, em relação com os vegetais e todas as outras características. Aqui nós trataremos dos aspectos geográficos dessa situação. Então, nós vamos ligar a parte climática com a parte vegetal, com a parte hidrográfica e também com todas as outras características físicas, ok? Então, vamos começar então falando da Amazônia. A Amazônia é o maior domínio morfoclimático brasileiro. É ele que vai ter como característica principal aquele verde sem fim, a nossa floresta amazônica. Temos então a floresta equatorial latifoliada. Ela é equatorial porque ela está próximo da linha do Equador. Ela é latifoliada porque ela tem muita folha. Latus, do grego, amplidão, uma coisa muito vasta, ok? Ela é formada por estratos arbóreos, muito densos, onde vai formar muita umidade. Essa umidade característica da região da floresta amazônica. Quando o sol bate nessa floresta, ela vai criar então a sua respiração, que é chamada de evapotranspiração. Essa evapotranspiração vai deixar essa região com uma formação bastante úmida, dando característica ao clima equatorial. O clima equatorial é caracterizado por uma estação bem definida. Ela vai ser sempre quente e sempre úmida. Então, durante o tempo, vai ser aqui caracterizado por essa condição constante de umidade aqui, formando o que nós chamamos de chuvas convectivas, que lá na região sul do Brasil, na região sudeste, chamamos isso de chuvas de verão. Mas lá na região do domínio morfoclimático da Amazônia, nós vamos chamar isso de chuva de todo dia. Porque, de fato, é aquela chuva que vai acontecer sempre no final do dia, quando há uma pequena baixa da temperatura. E toda aquela umidade, que parece que você está com um inalador no rosto o tempo inteiro andando nessa região do domínio morfoclimático da Amazônia, vai fazer com que se precipite, chova. E essa chuva, então, vai encharcar o solo, dando condição às regiões aqui de igarapés, que são pequenos rios que acabam ligando a uma grande bacia hidrográfica existente nessa região do domínio morfoclimático amazônico, que é a bacia do rio Amazonas, ou chamada também de bacia amazônica. Essa bacia amazônica, ela vai começar lá na Cordilheira dos Andes. Por que ela acontece? Porque aqui nós vamos ter uma massa de ar que vai fazer uma distribuição dessa umidade que começa aqui. E essa massa vamos chamar de massa equatorial continental. Normalmente, quando dizemos que é uma massa continental, ela vai ser uma massa de ar seca.
Mas aqui na Amazônia não. Na Amazônia ela é uma exceção, porque se ela é equatorial, ela vai ser quente. E se ela é continental, deveria ser seca. Mas como nós temos aqui a evapotranspiração da floresta, nós então vamos ter uma massa úmida. E essa massa então vai ser trazido os ventos alísios da região e vai ser estilingado para a Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, então, vão fazer chuvas que vão fazer as nascentes principais lá do rio Amazonas, o rio Ucayali, lá no Peru. E aí vai chegar formando depois o rio Maranhão. Quando atravessa aqui a fronteira do Peru com o Brasil, ele passa a se chamar Rio Solimões. O Rio Solimões, então, vindo com todo o resto dos rios aqui das regiões dos Planaltos das Guianas aqui, vai formar o Rio Negro. Então, nessa vertente aqui formando o Rio Negro, aqui na outra vertente formando o Rio Solimões, quando eles se juntam próximo à cidade de Manaus, dá origem então ao maior rio do mundo, o Rio Amazonas, também chamado de Rio-Mar. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, para você atravessar de barco de uma margem a outra, ali nesse médio curso do Amazonas, você precisa de pelo menos 40 minutos para passar de uma margem para outra. Para vocês terem uma ideia da imponência que é esse rio. Para você ter uma ideia, pessoal, porque é chamado de Rio-Mar. Porque ele é um rio tão grande que em alguns momentos você não consegue enxergar a outra margem. Vejam a importância de tudo isso, pessoal. Isso tudo acontece porque toda essa região está numa planície e terras baixas, formado por uma formação de montanhas aqui, que são as depressões marginais da parte sul da Amazônia, e aqui umas depressões marginais da parte norte da Amazônia, que vão formar um grande vale aqui e a planície amazônica no meio, fazendo a formação desse grande rio que vai escoar para o Oceano Atlântico. Toda essa parte aqui, então, vai dar a característica desse grande e importante domínio morfoclimático, a Amazônia. Essa característica, então, da Amazônia, quente, úmida, floresta amazônica, rio Amazonas, terras baixas. Temos aqui a massa equatorial continental, que vai formar também toda a umidade para outras áreas do Brasil. Temos, então, essa característica do domínio. Agora, nós temos esse aqui, que ele é tão importante quanto esse. Esse aqui vamos chamar de Caatinga. Caatinga, então, que lá os indígenas, traduzido lá da língua deles, é chamado de Mata Branca. Mata Branca devido ao corpo da vegetação, formado por um miolo mole, branco, e que consegue aguentar aí uma quantidade de água constante devido às características hostis do clima da região. Essa é a caracterização, então, dessa caatinga, formada por estratos vegetais arbustivos e arbóreos. Arbustivos são pequenos arbustos, arbóreos com árvores de pequeno porte espalhadas, com galhos retorcidas, porque devido à falta de água no solo, acabou fazendo uma toxicidade, acabou deixando mais tóxico o solo. E esse tóxico, então, vai fazer aí uma quantidade maior de alumínio nesse solo. Dessa maneira, então, acaba que as árvores vão ser meio tortuosas e tendo uma característica de adaptação biológica, porque ela vai perder suas folhas e vai ser um esqueletão durante a época onde predomina a parte mais seca. Então, como nós temos aí essa característica do clima semiárido, metade dele é árido, e temos aí chuvas irregulares ao longo do tempo, então essa vegetação já se adaptou a essa característica. Então ela tem um miolo mole branco para poder aguentar essa água e também ela tem essa característica de hibernação quando está nos momentos mais críticos, mais hostis do clima. Além deles, nós temos as plantas xerófitas. Plantas xerófitas são as cactáceas, palma, mandacaru,
xique-xique, são vegetações onde ela tem um corpo formado por uma cera chamada de cutícula, que impede a evapotranspiração, uma vez que a falta da água é um processo biológico crítico nesse lugar. Aí nós temos os espinhos também, que vão fazer com que o vento bata mais nessa vegetação e resfrie mais rápido, impedindo também essa evapotranspiração. O corpo dessas plantas são esponjosas, porque na época onde acontece a chuva, ela vai se inchar, ela vai ficar gordinha, segurando água como uma esponja, para poder com o tempo ir utilizando essa água até voltar à época das chuvas novamente, que vai voltar a fazer essa recolha de água dentro do seu corpo. Então, nós temos essa situação. Uma grande situação que acontece aqui é que, quanto à questão de ventos, a Caatinga acaba sendo atingida pela massa equatorial atlântica, formada pelos ventos alísios de nordeste. Só que grande parte aqui não recebe toda a umidade dessa massa, porque se ela é equatorial, ela é quente, se ela é atlântica, ela vai ser úmida. Mas essa umidade não chega na Caatinga, sabe por quê? Por causa dessa pessoa aqui, ó, Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema vai fazer um esquema de um barramento físico para essa chuva. Então, nessa parte aqui, ó, temos o Planalto, que divide o sertão da zona da mata. O Planalto da Borborema, também chamado de agreste, que é uma faixa de transição entre um bioma e outro. Os ventos vindo aqui alísios vão fazer o quê? Vão trazer umidade para a região. Só que ao tentar atravessar essas montanhas, a chuva vai ficar aqui, ó, na zona da mata. Então o que vai chegar para o outro lado vai ser somente o vento quente e o vento seco. Então dessa maneira, essa massa não vai servir para trazer umidade. Então as chuvas irregulares que acontecem na Caatinga vêm daqui, da Amazônia, da massa equatorial continental e também da massa polar atlântica, vinda lá do sul na época do inverno. Assim, nós temos a característica da Caatinga. Pela falta da água constante nessa região, as bacias hidrográficas são bacias intermitentes, ou seja, em determinada época do ano, ela seca o seu leito. Então, as maiores bacias hidrográficas intermitentes do mundo estão aqui na Caatinga. Dessa maneira, então, nós temos essa situação que acaba formando aí em toda a região do domínio morfoclimático da Caatinga. A massa equatorial atlântica é impedida pelo Planalto da Borborema, que gera essas chuvas orográficas para a região aqui da zona da mata, impedindo que elas cheguem no sertão, na Caatinga, e dessa maneira, então, nós vamos ter o clima semiárido na região. Entendeu o que eu falei? Entendeu aí essa variedade, essa riqueza natural que o Brasil tem? Eu falei de dois domínios morfoclimáticos para vocês, a Amazônia e a Caatinga, e eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau, tchau.